que foi aí a posse, né, do presidente argentino, o Alberto Fernandes, né, ele que venceu aí as últimas eleições na Argentina, derrotando o Maurício Macri, e ontem aconteceu aí a passagem da faixa presidencial, né. Ele, né, falou algumas palavras, disse que a principal bandeira aí, né, a pauta de ação desse governo dele será aí o combate à fome, né. Hoje a Argentina se encontra aí, né, extremamente endividada com o FMI, né, o Maurício Macri deixou aí uma dívida, né, com o Fundo Monetário Internacional no colo aí da nova gestão do Alberto Fernandes e da Cristina Fernandes. Ele fez o discurso, uma fala aqui que ele, né, que ele colocou que precisamos de um novo contrato social fraterno, solidário e colocar a Argentina de pé, né? Ele fala na questão do ódio, do rancor na Argentina, teve inclusive confusão aí num dos últimos discursos do Maurício Macri, né? E tem essa questão, a própria Cristina Kirchner praticamente não cumprimentou o Maurício Macri ontem durante a posse lá na Argentina, em Buenos Aires. Uma Eu situação... adoro essa mulher. Ela constrangeu mesmo, né? Ali o Maurício Isso, Macri é colocou isso. na saia Nada justa. de... Isso, Deveria ser mais exatamente. diplomática, não sei o que, não, ela descartou Não, o cara, né? se Então, pudesse dar Fábio, um tabefe, seria melhor. pois é, e aí tá essa situação. Então, Fábio, como é que você avalia agora, a partir desse momento, a partir de hoje aí, como é que fica a situação da Argentina? Tem um grande desafio, né? A Valéria aí, que é argentina, né? Estava acompanhando a gente, sabe como é que é, a Argentina está num processo muito difícil, né? As pessoas endividadas, desemprego, né? Dívida com a FMI. Como é que você avalia, na sua avaliação, o que é que deve acontecer com a Argentina a partir de agora e, de repente, aí, as relações com esse Brasil de Bolsonaro, como é que ficam, né? Eu acho que, ó, de uma coisa que eu acho que a Argentina vai se recuperar tranquilamente, certo? Primeiro, o que é que houve de errado para a Argentina? De um programa neoliberal de corte de gastos. Eu falei naquele tripé, né? Famílias que consomem, empresas privadas consumindo e o Estado. Se você corta os gastos do Estado, já entra em crise, certo? Basta ver os cortes que a Dilma fez aqui. Entra numa crise profunda, acelera uma crise. E lá na Argentina, além disso, houve uma queda imensa do consumo das famílias. Não tem como isso não se refletir numa crise. Além do mais, havia um mecanismo disfarçado de reconstrução daquele plano, né? O plano Cabadio, o plano Cavalo, que deu errado lá atrás, que era uma dolarização da economia argentina. Naquele período, era um período em que isso estava escrito em lei, a dolarização da economia argentina. Mas agora, você podia tirar 10 mil dólares por mês, transformar a moeda argentina, o peso, em 10 mil dólares por mês. Quer dizer, uma intensa dolarização da economia. Esse plano já deu errado lá atrás, agora era um plano diferente. Eu não vejo as pessoas comentarem isso, sabe? É impressionante. Ele adotou políticas neoliberais e uma dolarização intensa da economia. Não podia dar certo. A dolarização faz com que os dólares fujam da economia argentina e tudo aquilo que a Argentina exporta para poder ter dinheiro, dólares, para poder pagar suas contas externas, fugia pelo ralo. Aí ficou sem dinheiro para pagar as contas externas. Se você corta esse ralo, né, dos dólares para as famílias e mantém uma moeda interna, você elimina o primeiro problema, ou seja, acaba com essa ideia de dolarização de novo da economia argentina. Segundo, você cria programas sociais, então aumenta os gastos do Estado e com isso aumenta os gastos da família. Isso já são aqueles dois atores centrais do consumo e da manutenção da economia voltam a funcionar. Está certíssimo, certíssimo. Voltando a funcionar, a economia é impulsionada. O terceiro aspecto é internacional, e aí a economia brasileira pode levar uma pancada grande, porque a Argentina se aproxima cada vez mais da China,
como fornecedora de commodities, ela pode dar um passo que arrebenta, mas ser talvez o tiro de misericórdia na indústria brasileira. Porque se a economia argentina se relacionar mais profundamente com a China, importando dela os manufaturados que hoje ela importa do Brasil, acaba a indústria brasileira, certo? Acaba a indústria brasileira. Então, a situação para o Brasil é muito mais preocupante do que para a Argentina. A Argentina se teve esse empréstimo, pediu empréstimo FMI, voltou a todas as coisas. Aí cortou isso aí, o eleitor argentino, a eleitora argentina, conseguiram cortar isso, colocando no governo. Se esse governo se comportar revertendo as medidas malucas dos governantes neoliberais, dos economistas neoliberais, ela vai retomar o crescimento, vai fazer a população sair da miséria, aqueles que caíram na miséria no período Macri, vai fazer o consumo ser retomado, vai recolocar a Argentina muito mais próxima da China, vai permitir que a economia argentina se recupere, evita a dolarização da economia, diminui a compra de produtos importados e o vazamento para o exterior, acabou o problema. E você acha, Fábio, que nesse aspecto, né, principalmente, a gente estava comentando na semana passada, tem texto no Sputnik sobre isso, né, sobre essa situação, que já vinha a questão do Trump, né, de taxar aí, né, o aço, o alumínio no Brasil e Argentina. Como é que fica essa relação, né? A Argentina, ela tende a orbitar aí mais para o lado da China. Como é que fica a relação com os Estados Unidos? Ou Alberto Fernandes vai querer aí, vamos dizer, fazer um meio termo, lá e cá, Estados Unidos, China, para que a economia argentina também continue operando nesse sentido? É óbvio que países assim mais frágeis como o Brasil e a Argentina não podem partir para um confronto direto com os Estados Unidos como a China faz, né? A China hoje ameaçou, não sei se hoje, mas eu vi a notícia hoje, ameaçou proibir o turismo de chineses para os Estados Unidos. Então vai ser uma pancada violentíssima no mercado turístico americano, certo? É confronto lado a lado. Agora, a Argentina pode adotar uma postura mais comedida nas palavras com relação aos Estados Unidos, mas não tem Manter a sua alternativa. Ela autonomia, a sua precisa. soberania, né? Isso, ela pode se aproximar da China, ela já é muito mais do que o Brasil, dependente das commodities, da exportação agropecuária, pode aproveitar essa expansão desse mercado lá, não só na China, mas em todo o Extremo Oriente que está expandindo. Que a China está jogando dinheiro para os outros países também estão demandando mais esses produtos. Então a Argentina aproveita isso aí, Vai né? surfar. Ela vai surfar. É, Eu acho que em 2 anos, se ele não cometer besteira, porque eu me preocupo com algumas falas do Alberto Fernandes, umas coisas estranhas que ele diz às vezes. A Cristina Kirchner é muito mais firme, né? Fábio, temos aqui mais um comentário da Valéria, ela está acompanhando a gente de Buenos Aires, tá querendo saber aqui opiniões, né, suas aqui. A Argentina, ela fala que a Argentina, vamos dizer, está entrampada, né, você está na armadilha de uma ferradura direitista, né, inclusive com essa questão do golpe de Estado na Bolívia, quer dizer, todo esse contexto, né, que a gente vive na América Latina hoje, na América do Sul. Como você pensa que pode se mover aí politicamente o novo presidente diante de uma conjuntura como essa? O Alberto Fernandes vai ter que ficar ali de, né, butuca ligada, olha, as articulações ali, né, por baixo, pode acontecer uma situação de golpe na Argentina, ou não, como é que você vê isso? Obrigado, Valéria, mais uma vez aí em Buenos Aires. Obrigado, né? Eles vão tentar, esse pessoal quer tentar golpe em todo canto, né? O discurso no Uruguai, nas eleições do Uruguai, foi esse, ameaçando as pessoas. Eu sei onde é que você mora, sua família mora, né? Então, eles vão tentar isso na Argentina. Os argentinos são, talvez, dos povos da América do Sul, são os que têm maior consciência política, né? Então, são mais protegidos contra isso, certo?
o que é que a Argentina pode fazer, Alberto Fernandes? Primeiro, ele já disse, ele criticou a Venezuela, os direitos humanos, né? Uma coisa, né, sem sentido. Ele precisava o quê? Se aproximar da Venezuela. A Venezuela precisa de produtos industriais, ela vive um bloqueio. A própria parte da indústria argentina pode renascer, poderia renascer se se tornasse um fornecedor da Venezuela, certo? E aproximar-se com a China, né? Quer dizer, é um mecanismo China-Argentina que vai se expandir enormemente. Se expandir enormemente. Se a Argentina for capaz de evitar todos os erros que foram cometidos no Brasil, primeiro, não ter uma política vacilante quanto aos direitos sociais, certo? Adotar uma política de direitos sociais sólida, redistribuição de renda, né? Controle dos setores militares, mudar a formação dos militares em toda a América Latina, romper acordos de colaboração militar com os Estados Unidos, certo? Se aproximar da China, entende? Se tornar fornecedora da Venezuela, se tornar fornecedora da China, então e se preparar o tempo todo com mídia, com formação, entende? É o que eu disse, não pode ir lá ficar na Casa Rosada, governando, e mesmo que os dados sejam positivos, mas esse pessoal da extrema-direita mente e inventa fake news a todo momento, nós sabemos como é. Então, Pois é, o jogo combate direto. Não dá mais para ter aquele presidente. O jogo é pesado, né, Fábio? Não tem mais. Exato, não dá mais para ter aquele presidente, aquela presidenta que uma vez no ano faz um pronunciamento à nação. É diário, é no Twitter ali, como o Trump isso faz. O próprio Obrador, né, o presidente do México, todo dia ele faz uma coletiva de imprensa ali para dar os informes do dia, né? E todo dia está se reunindo para informar as pessoas, né, Fábio? Bom, Fábio.